Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, me seguem, porque lá eu lanço enquete para vocês me fazerem perguntas para que eu venha trazer aqui no canal também. Então tudo que eu venho falar não seja apenas para uma sabedoria, mas para que você pegue isso e busque mais Cristo. Por exemplo, as línguas estranhas, que eu vou falar sobre as línguas estranhas aqui, eu posso estar certo, mas também posso estar errado. Mas nada muda o fato de Jesus estar vivo e o mesmo propósito que é o meu e o seu é Cristo. Então tudo que eu vou falar aqui agora é só apenas uma teologia que eu estudei e que vocês podem também pegar essa teologia e estudar também. As perguntas que me fizeram são essas aqui. A primeira pergunta que eu vou responder aqui será como que a gente entra no nível mais profundo de intimidade com Deus. Cara, Tiago 4,5 fala que se a gente se aproximar de Deus, Ele também se aproximará de nós. Imagina um copo cheio. Esse copo sim pode transbordar, mas um copo vazio ou pela metade não pode. Jesus, quando morreu naquela cruz, não foi apenas para nos salvar, mas também para nos trazer um relacionamento intenso, de intimidade com o próprio Deus. Não é coincidência que o nome Emmanuel é Deus conosco e não um Deus de longe. Cara, é muito doido, porque Deus nos amou primeiro, sem que a gente precisasse amar Ele de volta. Brother, se a gente peca, Ele continua nos amando. Se a gente o trai, Ele continua nos amando. E se a gente não crê nele, Ele continua nos amando. Porque as nossas escolhas não mudam o fato de quem Deus é. Deus renunciou tudo naquela cruz por amor a você. Ele só espera que também você o faça o mesmo. Que você entregue a sua vida para Ele. Que você o busque em verdade e em espírito, com todo o seu coração. Cara, até que nada mais importe. Mano, não é sobre o quanto você ora, nem o quanto você lê a Bíblia e nem o quanto você gira no manto. É sobre viver com todo o seu coração para Deus. Se você for ler, leia com todo o seu coração. Oriento que você fale com Deus enquanto você lê. E se você for orar, cara, derrame lágrimas. Mas não adianta você derramar lágrimas com lágrimas de jacaré. Mas derramar lágrimas dizendo, eu te amo e entrego tudo para ti. Sou sacrifício vivo para ti, pois sou seu adorador. Meu bom, o evangelho é simples. É sobreviver com todo o seu coração. É sobreviver renunciando seus pecados, seus prazeres da carne, para que você venha se aproximar mais de Deus. O significado do pecado, cara, é literalmente tudo que te afasta de Deus. E consequentemente, se você se afasta dele, você sobra apenas de você próprio. E se você sobra apenas de você próprio, sobra nada. Então busque Jesus com todo o seu coração, que Ele mesmo promete que você vai achá-lo. A próxima pergunta que me fizeram é, na minha opinião, qual o maior atributo de Deus? Salmos 90, versículo 2 fala assim, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O maior atributo de Deus, na minha opinião, é a eternidade dele. Cara, é algo impressionante. Ninguém explica essa parada. Um Deus que jamais foi criado, ele apenas é. Em Gênesis 1, 3 e 5 fala assim, então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Acredito que nesse versículo Deus criou a linha do tempo. Mas o mais interessante é que Deus criou o tempo sem mesmo ter criado o sol e a lua. Porque só depois que Ele criou o sol e a lua. Mano, não foi a linha do tempo que criou Deus, mas foi Deus que criou o tempo. Deus é altíssimo. Ele está acima de todas as coisas, até mesmo acima do tempo. Então, de fato, esse atributo de Deus me chama muita atenção. Porque eu não consigo pensar, não consigo imaginar essa eternidade desse Deus. E em minha pesquisa eu não achei nenhum outro Deus igual. A próxima pergunta é, como saber que o cristianismo é o certo entre tantas religiões, ideologias, teorias e etc. A Bíblia diz que a palavra é a única verdade, sendo assim não existe outra verdade. Se existisse várias verdades, na verdade não existiria verdade, mas existiria apenas mentiras e mentiras. Mas se de fato essa verdade existe, essa verdade tem um nome, Jesus. Jesus, o Messias, mais de 5.000 anos atrás, já estava esperada a vinda dele. O Velho Testamento fala muitas vezes da vinda de Cristo. Pessoas de épocas diferentes, de culturas diferentes, de sabedoria diferente, sabe, de gostos diferentes, falou sobre o Messias que viria. Profetizou sobre Jesus. E de fato Jesus veio. A questão mais discutida hoje em dia é se Jesus é de fato Deus. Aí é só você ler a palavra que você vai entender que Jesus é de fato Deus. Porque Jesus cumpriu todas as coisas. Essa é a maior prova e revelação que Ele é o Deus. E não um profeta qualquer, mas sim um sacerdote que levou sobre si todas as nossas enfermidades.
Isaías falou dele no capítulo 53, do versículo 3. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e se recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca, condenado injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortado no meio do caminho. Davi mesmo falou sobre ele no capítulo 16, do versículo 10. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Definitivamente Davi não estava falando sobre ele, mas falando sobre Messias, porque Davi morreu e continua no túmulo, só que o Messias morreu e não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Acredite quem quiser, mas a verdade sempre estará ali, como se fosse no meio de uma encruzilhada. Uma hora ou outra você vai ter que se encontrar com ela, e a verdade de uma forma ou outra vai vir à tona para todas as pessoas. Não há dúvidas que Jesus veio de fato, só basta você crer que ele é Deus e segui-lo. Mas deixa eu falar uma coisa, você só vai achá-lo se você buscá-lo com todo o coração. Isso vai resultar em muita renúncia. Agora sobre as línguas estranhas. Cara, eu vou deixar bem claro, eu não sou o dono da verdade, pode estar errado, mas estou aqui apenas para dar algo que eu aprendi para vocês, para que de alguma forma vocês venham também buscar entender isso e buscar mais e mais conhecer Deus. Mas então, a minha opinião sobre esse assunto é, existem dois tipos de línguas. As línguas idiomáticas que acontecem lá em dia de Pentecostes, e também existe a outra, que a Bíblia costuma também falar em línguas. Línguas idiomáticas, explicando de uma maneira bem simples, é quando você fala e acontece a mesma coisa que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Muitos vieram de lugares onde o idioma é diferente, e mesmo assim cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E também tem línguas, que esses daqui são os versículos que a Bíblia fala sobre. Deixando bem claro, cara, eu falo em línguas, só que não tem respaldo bíblico. E nem historicamente tem o que a gente está falando hoje em dia. Até porque não existe nenhum outro lugar alguém escrevendo lá, Labachures e Mancheriudas. Então não tem como saber. Só sabemos que essa língua estranha nos edifica. Então independente se Labachures, o pessoal de Coríntio falava, falando ou não, edifica. Caso a língua estranha seja usada da maneira correta, não para se exibir, mas para se edificar, acredito que, cara, é muito bom. Independente se for comer ou beber, faça para a glória de Deus. Deus olha o coração e não o quão bem você fala em línguas. Então eu espero que vocês venham pegar esse conhecimento que eu dei para vocês e buscarem mais sobre isso, para que cada dia mais vocês venham estar mais fundo em Cristo. Nós somos como uma Bíblia ambulante que aponta para Jesus. Devemos viver de fato o que a gente prega. Então, cara, vamos mais fundo em Cristo. Depender totalmente dele e não de nós. E não de nossas forças, porque a gente é falho. Mas Jesus é Rei dos Reis. Então busquemos a Cristo com todo o coração que nós vai achar. Tamo junto.